Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Rosângela Oliveira, do canal A Bíblia Contada para Todos. Bom, primeiramente, eu desejei gravar esse vídeo para falar com as pessoas que são da minha família, com as pessoas que são meus amigos, pessoas conhecidas. E é uma mensagem muito importante que Deus colocou no meu coração. E ela vai falar sobre qual é o verdadeiro tesouro. Bom, você com certeza já assistiu algum filme de pirata, não é verdade? E quando a gente assiste um filme de pirata, a gente já sabe que é sempre mais ou menos a mesma história, que gira em torno de uma caça ao tesouro. Todo pirata que se preza, ele tem um mapa do tesouro, que é um desenho do local onde o tesouro foi enterrado. E o pirata, ele tem que estudar esse mapa, ele tem que se preparar para essa viagem, ele já sabe que ele vai enfrentar um monte de dificuldades e ele vai lutar até a morte muitas vezes, tentando buscar esse tesouro, porque é algo muito importante. Mas eu fico pensando se esse pirata, ele pegar esse mapa do tesouro, que é algo tão precioso, e ele pensar assim, alguém pode roubar o mapa, né? Geralmente, então, eles escondem o mapa. Mas vamos supor que ele pegue esse mapa, ele esconda o mapa, guarde muito bem guardado, mas ele não estude o mapa. Ele nunca vai conseguir chegar no local do tesouro. A viagem dele vai ser inútil, porque ele não sabe nem para onde ele tem que ir. Isso é muito sério, porque na verdade isso fala da nossa vida. Nós sabemos que nossa vida, ela gira em torno de valores, de buscas. Todos nós temos sonhos, temos necessidades, a gente quer ser feliz, a gente quer ser bem-sucedido. E todo mundo gostaria de ter esse tesouro, ter uma alegria plena, porque é a solução da nossa vida, né? Então, o que nós fazemos? Geralmente nós estudamos bastante quando a gente tem oportunidade, para a gente tentar uma boa colocação profissional. Depois nós pensamos que precisamos encontrar a pessoa dos sonhos também, nos casarmos, ter filhos. Tudo isso vai trazendo alegria e trazendo felicidade para a nossa vida. Depois a gente também busca conhecer outros lugares, realização de tantos sonhos, comprar coisas, adquirir uma casa, enfim. Mas nós também sabemos que quem já correu atrás de tudo isso chegou a uma conclusão que quanto mais nós buscamos, parece que mais vazios podemos nos sentir. Porque tem um lugar aqui dentro do nosso coração que só é preenchido por Deus. Então, eu quero falar para vocês do verdadeiro tesouro. O verdadeiro tesouro que nós temos é Jesus. Jesus é o nosso tesouro. Ele é incomparável. É lógico que Deus, ele quer nos abençoar com todas estas coisas que nós falamos e são necessárias, são bênçãos de Deus para nós. Mas se Jesus não fizer parte do nosso dia a dia, se ele não fizer parte da nossa vida, se ele não estiver na nossa história, tudo isso não vai ter sentido nenhum, porque as pessoas percebem que elas se formam e não são completas, que elas se casam e não são completas, que elas têm filhos e continuam incompletas, continuam muitas vezes tristes, sempre em busca de algo mais. E mesmo aquelas pessoas que têm todas estas coisas, quantos têm tirado a vida porque não encontram sentido em viver? Mas também tem o outro lado de alguém que, por exemplo, não tem nada disso. Não é rico, não se formou, nem se casou, não teve filhos, não conhece muitos lugares, não tem uma casa maravilhosa, não tem um carro, mas Jesus faz parte da vida dela. Então, Jesus, ele faz toda a diferença, porque Jesus realmente, ele é a nossa alegria, ele é o maior tesouro que nós podemos ter. Mas o que é que o pirata tem a ver conosco? Tem a ver que nós temos um mapa para nós encontrarmos o caminho verdadeiro da alegria, da paz e da vida eterna. Esse mapa Deus deixou para nós, que é a sua palavra.
E a palavra de Deus, muitas vezes, ela até faz parte da nossa vida. Ela está nas nossas casas. Nós até, muitas vezes, lemos a palavra de Deus. Mas, às vezes, ela só faz parte da decoração. Muitas vezes, nós somos cristãos, nós vamos à igreja há tanto tempo, mas nós não conhecemos a palavra de Deus verdadeiramente. E nós temos tido, assim, uma vida de fé muito na superfície. Porque a vida que Deus tem para nós, ela vai muito além do que nós muitas vezes conhecemos. E conhecer a Deus é algo que vai levar à eternidade. Por isso nós vamos passar a eternidade ao lado dele. Se nós realmente convidamos Jesus para fazer parte da nossa vida. Porque se Jesus não for o amor da nossa vida, não tem razão de nós queremos passar a eternidade lá com ele. O que nós vamos fazer lá? Ele só vem para aqueles que realmente o amam e desejam e anseiam por ele. Mas continuando a falar da palavra de Deus, eu queria te dizer que quando a gente, por exemplo, ganha um livro muito bom, você não vai pegar esse livro e você vai ler o primeiro capítulo, depois você vai lá para o meio do livro e depois de uma semana você pega e vai para o final e pode dizer que você leu o livro. Você não vai conseguir contar para ninguém a história desse livro, você não pode dizer que você conhece esse livro, você não pode falar desse livro com propriedade porque você não leu o livro, você leu algumas partes dele. E mesmo a Bíblia sendo um conjunto de livros que foi escrita por autores diferentes, todos inspirados pelo Espírito Santo, é um livro que tem uma história aqui, que tem começo, meio e fim. Ela conta a história do grande amor do nosso Pai por nós, que enviou o seu unigênito Filho para morrer no nosso lugar e nos dar a vida eterna. O próprio Jesus disse, antes de ele ir para a cruz, ele estava intercedendo por nós e disse: Pai, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só como único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então, a vida eterna é esta, é nós conhecermos a Deus como único e verdadeiro. Não tem outro Deus além dele. E reconhecermos Jesus, que foi enviado para que nós pudéssemos ser religados ao Pai. A minha pergunta é: como está a sua vida com Deus? Você muitas vezes pode dizer para mim: ai, mas eu sou cristão, eu amo a Deus, mas eu quero saber, você conhece o que ele deixou escrito para você? Qual a importância da Bíblia para você? Eu convido você a começar a leitura da Bíblia. Porque às vezes você é até formado em várias faculdades, você se preocupou em estudar anos da sua vida por uma profissão, vários livros que outras pessoas escreveram e não foram inspirados pelo Espírito Santo. E esse livro que diz respeito à tua alma, ao destino eterno da tua alma, você não conhece. Você é um analfabeto bíblico. Isso é uma coisa muito séria. E nesses últimos tempos nós temos visto como as profecias da Bíblia todas estão praticamente cumpridas. Tem uma promessa que Deus fez, que em breve ele vai voltar para levar aqueles que o amam. E você faz parte desse povo que um dia Deus vai tirar dessa terra. Você faz parte desses que amam a sua palavra. Eu costumo dizer que a Bíblia é comparada com aquela pessoa que tem um pai que é multimilionário e esse pai morre e deixa um testamento. E então esse filho que é herdeiro, ele tem acesso a toda aquela riqueza desde que ele saiba o que está escrito no testamento, para que ele tome posse de toda a herança do pai. Mas imagine que ele nunca abriu o testamento, que ele nem sabe o que está escrito ali dentro e que ele não se importe com o que o pai deixou para ele. E muitos de nós estamos fazendo exatamente isso. Muitos perguntam: por que ler tanto a Bíblia? Para que ler a Bíblia? A Bíblia não é tão importante. E nós estamos deixando de receber as bênçãos que Deus deixou para nós. É a nossa herança. Além do que, tem mais uma coisa que os piratas costumam usar, que é o tapa-olho. E eu pensava que o tapa-olho do pirata era só para esconder aquele olho que ele tinha perdido durante alguma luta. Sim, também. Mas você sabia que o tapa-olho ele funciona
quando o pirata está ali em alto mar, debaixo daquele sol, da luz intensa do sol, e de repente eles são atacados e eles precisam lutar lá no interior do navio onde está escuro. Você sabe o que acontece quando a gente está num lugar escuro e a gente acende uma luz, né? E o mesmo acontece se você está debaixo do sol olhando para ele e você de repente olha para outro lugar escuro, você simplesmente não enxerga nada. Então o pirata, ele vira o tapa-olho para o outro lado, e aquele olho que estava lá guardado no escuro, ele consegue então enxergar naquele lugar onde ele precisa lutar ali no interior do navio, de repente, ou ao contrário. E a Bíblia funciona exatamente assim. Se o pirata não conseguir enxergar, ele pode morrer nessa batalha. E nós também, quando a gente não consegue enxergar as verdades da palavra de Deus, nossas decisões, elas estão correndo um sério risco de nos levar à morte. A morte eterna, sim, e até a morte do nosso corpo físico. Por quê? Porque nós não temos conhecimento do que Deus deixou escrito para nós na sua palavra. Então eu quero convidar você a fazer parte dessa multidão que ama a palavra de Deus. Mesmo que você dedique 5 minutos diários, eu quero te convidar para você começar a ler a Bíblia, do Gênesis até o final. Tem umas passagens que você talvez não vá compreender, mas você tem pessoas que podem te auxiliar, pessoas de confiança que estudam a palavra, que podem te ensinar. Mas você não pode entregar o destino da tua alma somente para aquilo que as pessoas dizem que é a verdade. Você precisa examinar as escrituras. Jesus disse para um grupo de religiosos que vieram fazer perguntas para ele: vocês estão errando por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. E muitas vezes a gente acha que esse negócio que Jesus um dia vai vir buscar um povo, que um dia ele vai voltar, que não vai acontecer. Mas a Bíblia fala que assim como foi nos dias de Noé, as pessoas viviam um dia depois do outro como se nada fosse mudar. E de repente veio o dilúvio. Por que elas não acreditaram em Noé? Porque nunca tinha chovido antes. E desta vez nós estamos vivendo como no tempo de Noé. Jesus ainda não veio pela segunda vez, mas a Bíblia diz que o céu vai se abrir e que todo olho o verá. Você está preparado para esse encontro? Você quer encontrar Jesus com segurança de filho? Com alegria de que ele está vindo para te buscar? Ou na tristeza de ter que enfrentá-lo como um juiz que vai julgar você? A escolha é de cada um de nós. Eu deixo essa mensagem para você meditar e que você tome um posicionamento diante de Deus. Ele está convidando a cada um de nós para nós sermos fiéis diante dele, para sermos verdadeiros adoradores, que o amam de verdade e que o buscam de todo o coração. Como é que eu vou poder saber as promessas que ele tem para mim se eu não ler aquilo que ele deixou escrito? A Bíblia é uma carta de amor de nosso Pai eterno para nós, aqueles que o amam. E se você o ama, você vai guardar os seus mandamentos. Jesus disse: aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. E se você não conhece os mandamentos, como que você vai observá-los? Talvez você diz que ama a Deus, mas você nem conhece quais são os mandamentos que você deve guardar, que você deve obedecer. E você está correndo perigo, porque está correndo a vida, correndo o tempo da sua vida, e você está vivendo um engano. E de repente pode ser tarde demais, porque nós não sabemos o dia que nós vamos morrer. Você sabe para onde você vai se você morrer agora? Pense nisso. Eu espero que você tenha a vida transformada pela leitura da palavra de Deus. Porque diferente de qualquer outro livro que você coloca na mão de um presidiário que tem os seus dias contados, está no corredor da morte, e esse livro qualquer não vai transformar a vida dele, e tantos outros testemunhos de vidas transformadas e libertas porque leram a palavra de Deus, a Bíblia com certeza é um livro sobrenatural, diferente de qualquer outro livro que você possa ler. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.